Quero mais uma vez parabenizar a família, dizer que são todos muito bem-vindos em nosso meio. Deus abençoe vocês, podem assentar, fiquem entre nós, ainda continuaremos no culto ao Senhor. E as crianças poderão participar do culto infantil. Eu sei que o Nicolas ainda não consegue caminhar, mas tem também um berçário aí, reservado para ele, tem sala de amamentação. E assim, irmãos, fazemos na quinta-feira à noite, no domingo pela manhã e à noite, nós recebemos com alegria as crianças. E podem observar à volta de vocês, dezenas e dezenas de crianças que têm sido encorajadas a amar o Senhor e a temer o nome do Senhor, a confiar na palavra do Senhor. É o que nós diremos. Vamos recitar juntos esse tema? Servimos ao Senhor com confiança em sua bendita palavra. Nós vamos apenas aguardar que as crianças caminhem para a entrada principal do auditório, sem pressa. Sabemos que são crianças e precisam desse tempinho. E então, irmãos, nós leremos a palavra de Deus, que os irmãos já podem localizar esse texto, Atos capítulo 20, versos 17 a 38. Me parece que todas as crianças já seguiram para o culto infantil, então agora eu peço que vocês fiquem em pé. Eu pude ver daqui no rosto de vocês que vocês estavam dizendo: pastor, pede para a gente ficar em pé de novo. Pois bem, a vontade de vocês foi cumprida. Vamos em pé ler a palavra de Deus, depois vocês terão um tempo assentados. Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim,
é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Deus, pelo seu Santo Espírito, te ilumine para que você compreenda a palavra dele. Pode assentar, irmãos. Mantenham a palavra de Deus aberta para que os irmãos confiram aquilo que será dito com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Sois todos muito bem-vindos em nosso meio. Sejam todos bem-vindos também para o estudo da palavra do Senhor. Irmãos, o tema dessa manhã, como publicado no boletim desde sexta-feira passada, é o pastor segundo as Escrituras. Esta seção da carta, ou melhor, do livro de Atos dos Apóstolos, é endereçada aos pastores da igreja, aqui chamados de presbíteros. Do grego presbiteroi, são aqueles conhecidos pela maturidade na fé. São anciãos, são pessoas de caminhada longa e aprovada no seio da igreja de Cristo. Notem que no verso 17, Paulo, que não poderia ir a Éfeso, porque segundo o texto bíblico, queria chegar em Jerusalém a tempo de participar da festa de Pentecostes, estava em Mileto e pediu para que os pastores da igreja de Éfeso estivessem com ele em Mileto. Éfeso, irmãos, era uma região e havia já nos dias de Paulo uma quantidade determinada de igrejas naquela região. E Paulo então pede que os pastores dessas igrejas, algumas com mais de um pastor, estivessem reunidos com ele. E o que ele queria fazer? Segundo o texto bíblico, prestar contas, porque sabia que era chegado o momento de despedir-se daqueles irmãos. No momento da despedida, Paulo relembra tudo aquilo que realizou e aquilo que ofereceu aos irmãos efésios. No verso 18, a palavra de Deus nos mostra o princípio do pronunciamento do apóstolo Paulo, quando ele diz: vocês sabem quem sou eu, e como eu vivi no meio de vocês, desde o primeiro dia que cheguei à Ásia, a Ásia Menor, onde está Éfeso. E no verso 19 ele diz: vocês sabem que eu servi ao Senhor, e servi de modo humilde, muitas vezes sob provações, com lágrimas, sofri as ciladas daqueles que se opõem à fé cristã, naqueles dias os judeus. Paulo aqui aceitou ser avaliado como pastor, porque apesar de ser um homem, e todo homem sempre está em falta quando avaliado, ele se considerava um vocacionado fiel. Meus irmãos, nós estamos em nossa igreja vivenciando um tempo de despedida. Há muitos visitantes entre nós. Eu preciso explicar a vocês que, servindo ao Senhor por quase 14 anos, eu entendi que o Senhor me chama para um novo ministério na cidade de Belo Horizonte. Mas a minha saída não se dá porque exista qualquer dificuldade no relacionamento com essa igreja. Pelo contrário, poucas vezes se ouviu falar de uma igreja e um pastor que depois de tantos anos caminham com cumplicidade, com amizade, com amor, como há entre nós. Tem sido o nome do Senhor glorificado, irmãos, porque temos dito que a forma desejável para que um pastor encerre o seu tempo de serviço ao povo do Senhor é entendimento da vontade do Senhor. Não porque existiu um conflito, um escândalo ou coisa dessa natureza. Entre nós, portanto, está acontecendo esse período. Há pouco mais de um mês compartilhei com os irmãos, depois de um longo período de oração, que aceitei o convite de uma outra igreja batista para pastoreá-la. Foi aquilo que fiz no ano de 2009, quando essa igreja me convidou e eu me despedi de uma amada igreja com quem mantenho um relacionamento absolutamente maravilhoso ainda hoje no estado da Bahia. Irmãos,
Pastores precisam prestar contas da sua vida, porque antes de serem pastores, são discípulos de Jesus. E é marca do discipulado cristão a prestação de contas. Se você não presta contas, você tem dificuldade em revisar a sua vida e crescer na fé. Se você não aceita a correção, se você não aceita a orientação, você está condenado a repetir erros que um outro discípulo de Cristo maduro poderia mencionar com amor para que você cresça. Sempre prestei contas dos meus atos à igreja em assembleia, que é a instância máxima de decisão, como fiz aqui sexta-feira passada. Fui avaliado a cada 2 anos, primeiro pelo Conselho de Líderes, depois pela Assembleia, e tributo à graça de Deus o fato de, em todas as 7 avaliações, ter sido aprovado por unanimidade no Conselho de Líderes e na Assembleia. Sempre prestei contas à diretoria da igreja, com quem mantenho também relacionamento cristão. É muito bom caminhar com a diretoria dessa igreja. E sempre prestei contas ao Conselho de Líderes, e sempre prestei contas aos membros que em particular me procuram. Paulo aqui estava prestando contas, irmãos, e chegou o meu momento de prestar contas aos irmãos. E eu não falarei de tudo que nós fizemos nesses anos, porque ficaria difícil cumprir o horário combinado para o final do culto coletivo. Mas o que eu quero, irmãos, é trazer o modelo de pastorado das Escrituras que eu tenho adotado, prestar contas e ao mesmo tempo chamar os irmãos a olharem para a palavra de Deus nesse tempo em que a igreja tem orado. A última semana foi realizada aqui uma semana de oração nessa igreja, tendo em vista a necessidade de colocarmos diante do Senhor o processo de sucessão pastoral. Temos uma excelente comissão que tratará desse assunto e apresentará para essa igreja no futuro uma comissão muito capaz, muito idônea, uma comissão muito amiga, muito preparada, que caminhará conosco nesse período. O pastor dos nossos dias precisa prestar contas, porque pode ser, irmãos, que ele esteja fazendo uma agenda equivocada para o seu trabalho, e precisa prestar contas ao Senhor, que fala por meio da igreja, fala por meio dos líderes, fala por sua palavra. O pastor dos nossos dias precisa ter cuidado para não se tornar um agente político, e nós temos visto com muita tristeza que alguns pastores falam mais em seus candidatos políticos do que no nome de Jesus. Basta conferir as redes sociais de alguns pastores. Pastor não é e não deveria jamais ser agente de um partido ou de um candidato político. O resultado colhido é sempre confusão, divisão e os sorrisos do adversário de nossas almas. Pastor não é palestrante humanista. Há muita gente desejando ouvir apenas um motivador, apenas alguém que possa entusiasmá-lo ou entusiasmá-los, dizendo coisas que não são verdadeiras segundo a palavra de Deus, dizendo às pessoas que elas são maravilhosas, que elas podem tudo, e que basta destravarem as suas dificuldades que elas serão o máximo na vida. Pastor não é administrador de empresas, muito embora esta igreja e todas as igrejas que vivem de modo idôneo tenham que ser transformadas em pessoa jurídica. A igreja não é uma empresa. Irmãos, vocês não são um CPF, vocês não são um número de cadastro no hall de membros desta igreja. Essa igreja não tem como alvo lucro, razão pela qual você que me ouve nunca, preste atenção, nunca entrará nesse lugar e alguém te pedirá R$1 sequer. Você que nos visita nessa igreja, ninguém nunca te pedirá dinheiro, porque a igreja não é empresa, e nós sabemos, toda empresa precisa visar o lucro, ainda que não seja esse o seu único propósito, mas toda igreja precisa toda empresa precisa se viabilizar financeiramente. Pastor também não é músico, e olha que nós valorizamos o ministério da música. Nossa igreja, inclusive, há mais de 12 anos, tem em seu quadro de obreiros um ministro de música, e o pastor Petrônio disse que dá para ficar sem pastor titular, não dá para ficar sem ministro de música. Eu tenho ouvido coisas, irmãos, nesses últimos dias que tem me feito acreditar que eu sou crente.
Ontem alguém me disse que eu não sou mais nada na igreja, nem presidente eu sou mais. Aí agora me disseram que o titular pode ir embora, só não pode o ministro de música. Teve alguém também que me disse: pastor, você aqui não apita mais em nada. Eu estou desse jeito, irmãos. Eu estou aqui assim quase que pedindo desculpas porque eu estou no púlpito. Por favor, me tolerem aqui. Mas, irmãos, o pastor não é um músico. E há pastores que são completos, né, irmão? Pastores que cantam, tocam e pregam. Há outros como eu que arranham um pouco na pregação. Mas o pastor também não é um mago. Creio firmemente que o Deus Todo-Poderoso cura enfermos segundo a vontade dele. Mas, irmãos, pastor não é mago para ficar prometendo cura a quem precisa de cura. Pastor não é locutor, não é um comunicador, não é apenas alguém que treina a sua voz para agradar a quem ouve. Segundo a palavra de Deus, o pastor é, primeiramente, um doutrinador. Olhem para o versículo 27, quando o apóstolo Paulo presta contas aos pastores de Éfeso e diz: eu nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Que ousadia, que coragem, que firmeza na palavra de Deus. Vejam no verso 31, quando Paulo diz: lembrem-se de que por 3 anos, o tempo em que eu vos pastoreei, eu não cessei de admoestar, isto é, de instruir, de aconselhar, de doutrinar vocês, e fiz isso muitas vezes com lágrimas. Irmãos, o pastor é antes de tudo um doutrinador. E aqui eu estou numa seara indigesta em nossos dias, porque há também cristãos que não suportam pastores doutrinadores. Doutrina é ensino. O pastor é, segundo a palavra de Deus, um doutrinador. O mesmo homem que diz: irmãos, eu quero lembrar de tudo que fiz entre vocês com alegria e gratidão a Deus, é o homem que diz: eu não deixei de doutriná-los, de vos orientar, de vos ensinar. O pastor precisa ensinar toda a doutrina evangélica. No verso 20, Paulo diz: eu não deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. A doutrina que é sadia, que é reta. E existe, irmãos, uma sã doutrina, e essa precisa ser compartilhada. Charles Spurgeon diz que os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade. Se eles foram ganhos por aquilo que não é a verdade, eles não foram ganhos para o Senhor. Meus irmãos, nós devemos exaltar a Deus enquanto pregamos a doutrina do Evangelho, a doutrina evangélica. Diz a palavra de Deus no verso 21 que Paulo detalhou: o que eu ensinei a todos, a judeus e a quem não é judeu, o arrependimento e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essencialmente uma pregação evangelística. Eu falei às pessoas que elas deveriam se arrepender dos seus pecados e depositar toda a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo confrontou o homem com a doutrina evangélica. Vejam no verso 30, quando ele diz: irmãos, nem todos ensinam a verdade. Depois da minha saída, que valorizo a pregação da sã doutrina, se levantarão. Paulo diz isso pelo Espírito Santo, irmãos. Impressionante como ele, da parte do Espírito de Deus, diz: se levantarão entre vocês homens, falando coisas pervertidas. E por que eles pregarão coisas pervertidas? Porque eles sabem que alguns se agradarão dessas coisas, e então se tornarão discípulos deles. Eu gostaria que os irmãos olhassem para o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos mesmo, nos versos 5 e 6, e conferissem aqui o relato da palavra de Deus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Não era simples dizer aos judeus:
o Messias, o Cristo, é Jesus de Nazaré. Muitos não criam, mas é isso que Paulo prega. E quando fazem oposição e até blasfemam, Paulo diz: vocês agora são culpados da rejeição à pregação. A pregação eu não vou mudar. Estou limpo do sangue de vocês, vou agora pregar para os que não são judeus que Jesus é o Cristo. Por esses dias eu visitei uma irmã querida e sua família, ela está aqui agora no culto, e ela então relatou que num determinado local, um determinado líder de um determinado grupo religioso na cidade, sabendo que ela é membro aqui da igreja, estava acompanhada de uma colega que é visitante, disse assim: o pastor Tarcísio é muito rude. E me parece que elas se espantaram, não concordaram. Mas por que ele é rude? É porque nós fomos lá convidá-lo para ele participar da Marcha para Jesus. No trio elétrico estava lá o lugar dele reservado, e ele disse que não iria, porque ele não concorda, e a primeira igreja também não participaria. Fosse lá na Bahia, nós diríamos assim: sabe de nada, inocente. Mas isso é lá na Bahia. Irmãos, imaginem, pastor Tarcísio, imaginou aí, Carlinhos, pastor Tarcísio, pastor da primeira igreja, pastor do irmão João Ribeiro, imaginaram aí, irmãos? Em cima do trio elétrico, na rua Pitangui, cantando um funk gospel. Não dá, irmãos. Meus irmãos, eu tratei muito bem quem veio conversar comigo. Eu até ofereci água e suco, mas eu não vendi a minha convicção. A minha convicção é de que eventos como essa marcha deixam um saldo de mau testemunho e de crentes desorientados. Nunca participei, nunca participarei, e digo aos irmãos: peçam a Deus orientação para que os irmãos convidem um pastor que ame a doutrina bíblica e que pouco se importe com o aplauso da multidão. Não é digno que o pastor da primeira igreja batista suba num trio elétrico e cante um funk diante de toda a cidade. Não é digno. É digno que essa cidade encontre o pastor no cemitério, no hospital, na maternidade, assistindo, visitando, aconselhando, amando as pessoas e orando por elas. Muita gente dirá: é uma questão de estilo. 1000 vezes não. Em nome do estilo, quase tudo tem sido liberado. Aliás, irmãos, nós já temos denominações para todos os estilos. Não é aceitável que alguém trate a ordem, a decência, a biblicidade, a espiritualidade, o temor a Deus que se vê nos cultos dessa igreja apenas como estilo. É muito mais do que estilo, é muito mais do que liturgia, é muito mais do que tradição, é convicção bíblica de que o culto ao Senhor é normatizado pela palavra do Senhor, é o princípio que regula o culto. Ou é bíblico, ou não é parte do culto ao Senhor. O pastor deve ser, antes de tudo, segundo as Escrituras, um doutrinador. Precisa ser aquele homem que diz: meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, assim diz o Senhor. Me perdoem, meus irmãos, se fui duro com os irmãos alguma vez. Deus sabe que o meu desejo sempre foi pregar a doutrina bíblica, pregar a palavra de Deus, e nunca permitir que nesse púlpito outra literatura que não a palavra de Deus fosse a base daquilo que é pregado. Orem a Deus para que os irmãos encontrem um pastor que tenha essa convicção de que ele não precisa motivar as pessoas, de que ele não precisa encantar o auditório, de que ele não precisa ser um expert na criatividade eclesiástica. Ele precisa ser um homem que ama a palavra de Deus, crê que é a palavra de Deus, abre a palavra de Deus e prega a palavra de Deus, e deixe que o Espírito de Deus, que honra a palavra dele, trabalhará nos corações. Domingo pela manhã, casa cheia, para ouvir a pregação da palavra de Deus. Em segundo lugar, o pastor, segundo as Escrituras, é um apacentador. A palavra pastor tem origem na língua grega, é a palavra poimen. É o cuidador. Quem é o apacentador? Olhe para o Salmo 23 e você verá. É aquele que cuida do rebanho, é aquele que conduz aos pastos verdejantes. As águas têm que ser tranquilas, porque não sendo tranquilas, podem prejudicar o rebanho.
cuja vara e cujo cajado servem para orientar e proteger o rebanho. O pastor é um apacentador. No verso 28, Paulo diz, Atos 20, 28, cuidem de vocês que são pastores, mas também cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Da palavra grega episkopos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu superintendentes, administradores, vigilantes, para vocês pastorearem, cuidarem, apacentarem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. E esse texto, irmãos, é uma declaração da divindade de Jesus. Deus comprou a igreja dele com seu próprio sangue. Quem deu seu próprio sangue pela igreja? Jesus. Então esse texto é uma declaração da divindade de Jesus. O que é dito aos pastores de Éfeso é: cuidem primeiramente de vocês. E cuidar de vocês é cuidar também da família de vocês. Meus irmãos queridos, pastores precisam cuidar de si e da família, e isso é demonstração de cuidado com a igreja. O pastor precisa ter um dia de folga semanal. Isso não tem a ver com o que o pastor pensa, tem a ver com a ordem da criação. Um dia em 7 na criação, o Senhor descansou e nos mostrou que todo ser humano precisa de um dia de descanso. Quando qualquer um de nós não descansa um dia na semana, está suscetível a todos os graves problemas de saúde dos nossos dias: esgotamento, crise de cansaço, de ansiedade, doenças cardiovasculares. Meus irmãos, o pastor precisa ter um dia de descanso, e precisa ter férias anuais, e precisa ter tempo para brincar com os filhos, e precisa ter tempo para convidar a esposa para um passeio, e isso fará sempre muito bem à igreja. A palavra de Deus, que não erra, diz: cuidem de vocês, atendei por vós. Significa que esses irmãos aqui, se eles não cuidam deles e da família deles, eles estão atentando contra a palavra de Deus. Meus irmãos, é da vontade de Deus que o pastor Petrônio, até o último dia da vida dele, esteja casado com a sua esposa. É o que nós entendemos. É da vontade do Senhor que o pastor Igor nunca se divorcie da esposa dele. É da vontade de Deus que o nosso ministro de música tenha todo o tempo para a filha dele que está por chegar. A palavra de Deus diz que o pastor é um apacentador. Primeiramente apacenta a si e a sua família, o que é um desafio, e depois apacenta a igreja. Veja a instrução de Paulo a um outro pastor, que é Timóteo. 1 Timóteo 4,16 é exatamente aquilo que foi dito em Atos 20. 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. A carta é escrita a um líder da igreja cristã no primeiro século, a um pastor de Éfeso inclusive. Timóteo, cuida de você, meu filho, e cuida da doutrina. Pastor é um apacentador e um doutrinador. Cuida de ti mesmo e daquilo que você prega. Continua, persevera nestes deveres, porque fazendo assim, cuidando de você e cuidando do que você ensina à igreja, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olhar por si e pela família é apacentar uma parte do rebanho, e então pode-se olhar para a igreja. É necessário que o pastor tenha muito cuidado com os compromissos intermináveis com a igreja, e o rebanho com as cobranças excessivas. Pastores são feitos de carne, osso e sangue, e isso é importante, porque faz com que eles lembrem que o Salvador da igreja é Jesus, que quem cuida da igreja é o sumo pastor de ovelhas, que é Jesus. Todos os pastores são pastores auxiliares daquele que é o supremo pastor do rebanho. Imaginem, irmãos, um médico pneumologista que depois de atender os seus pacientes sai do consultório fumando. Tem coerência? Imagine, Nádila, pneumologista fumando. Imaginem um pastor que diz: eu estou tão ocupado com as necessidades da igreja que eu já não oro, já não cuido da esposa, já não tenho tempo para os filhos. Ele se torna como o pneumologista fumante, não prega aquilo que está vivendo e não vive aquilo que está pregando.
Segundo a palavra de Deus, o pastor é também um discipulador. É o que Paulo está dizendo no verso 20, que nós já lemos. Ele estava falando a judeus e a gregos. Verso 20, ele não deixou de anunciar publicamente, também de casa em casa. Ele estava comprometido em compartilhar a vida em Cristo. No verso 31 ele diz: por 3 anos, noite e dia, quando foi preciso, eu até chorei por vocês. Ou seja, Paulo caminhava com esses irmãos, e nas aflições ele chorava junto a esses irmãos. E ele tem a coragem de dizer: não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Pelo que entendemos, nenhuma igreja naquela região tinha um número dessa igreja aqui. Paulo pôde dizer: com vocês eu pude, nesses 3 primeiros anos, na implantação da igreja em Éfeso, andar lado a lado, dia a dia. Discipulador é aquele que instrui os crentes, é aquele que alerta os crentes quanto aos perigos do viver. Depois da minha partida, diz Paulo, cuidado, lobos vorazes não pouparão o rebanho. Eles querem consumir o rebanho. São aqueles que também provam os crentes. Verso 26, pastores discipuladores dizem como Paulo: no dia de hoje eu protesto que eu estou limpo do sangue de todos. Se vocês querem continuar no erro, decisão de vocês, porque eu tenho corrigido, orientado, tenho encorajado vocês a servir ao Senhor. Meus irmãos, o falso profeta não se ocupa em imitar o caráter de Cristo. Notem bem que o falso profeta, ele publica os seus grandes feitos, e só a imprensa é que encontra os dados da vida financeira dele reprovável. É isso que nós vemos o tempo todo. Porque o falso profeta não se importa com o caráter. O falso profeta se importa com os feitos que podem trazer glória para ele mesmo. O falso profeta é cobiçoso, é aproveitador, não busca crentes, ele busca clientes. Não se importa se a casa está cheia de gente vazia, ele quer muita gente. Precisamos buscar pastores que sejam discipuladores, que se veem como imitadores de Cristo e chamam os seus irmãos em Cristo a imitarem o Senhor Jesus, que se escondem atrás de Cristo. Finalmente, segundo a palavra de Deus, pastor é um servo, é aquele que ouviu o Senhor Jesus dizendo: vocês me chamam de Senhor e dizem bem porque eu sou. Se eu, sendo Senhor, estou lavando os pés de vocês, então vocês devem fazer o mesmo, devem servir. No verso 35, Paulo diz assim: em tudo eu tenho mostrado que é mister socorrer os necessitados. Em tudo que tenho feito, eu tenho levado vocês a recordarem as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem foi chamado para pastorear, foi chamado para dar mais do que recebe. E é mais bem-aventurado, é mais bendito, é mais abençoado por isso. Olhem para o texto bíblico e vocês verão um homem trabalhando para Deus, servindo ao Senhor. E esse homem, irmãos, quando diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, ele está falando de tudo o que ele sofreu. Olhem para os versos 11 e 12 de Filipenses 4. Um homem que serviu a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vejam o verso 12. Paulo diz que serviu ao Senhor tendo sido humilhado, mas também quando foi honrado. Em todas as circunstâncias, quando houve fartura e quando passou fome, quando houve abundância e também quando houve escassez. É um homem que trabalha para Deus enquanto trabalha para outros homens. Que privilégio, irmãos, encontrar uma congregação de crentes dizendo: esse irmão em Cristo pode ser o nosso pastor. Servir aos irmãos é um privilégio. Servir a vocês por quem Jesus deu a própria vida e derramou o próprio sangue é um grande privilégio. Vale muito servir a Cristo e ao seu rebanho. John Stott, já falecido, grande escritor cristão inglês, escreveu que o verdadeiro evangelho é um chamado para o autossacrifício e não para a autorrealização. A igreja, irmãos,
não deve ser comparada com um parque de diversões, mas com um campo minado de batalhas. E nós fazemos parte de um exército que está diante de grande oposição do exército do inimigo. Meus irmãos, o pastor precisa ser um servo que tem alegria em servir ao Senhor, enquanto serve ao povo do Senhor. Preguiçosos não permanecem no ministério. Preguiçosos acabam deixando o ministério, porque o ministério é lugar de muito trabalho e de muito serviço. Como é bom, irmãos, olhar para uma igreja e dizer: não comi o pão da preguiça jamais. Trabalhei, me desgastei. Cuidem, irmãos, para que enquanto os irmãos buscam um novo pastor titular, enquanto os irmãos estiverem conhecendo outros obreiros, a palavra de Deus guie as expectativas dos irmãos. Não olhe para essa igreja pensando quem pode ser aquele pastor que me agradará, mas olhe para a palavra de Deus e pergunte qual é aquele que agradará ao Senhor. Veja o sentimento de Paulo, no verso 37, depois de ajoelhado orando com eles, houve grande choro, abraçavam Paulo e o beijavam, e eles estavam entristecidos, porque Paulo disse: não mais verão o meu rosto. Esses dias têm sido de muitas lágrimas em nossa igreja, mas graças a Deus eu não vou dizer isso, que nunca mais os irmãos verão o meu rosto. Se Deus permitir, nós estaremos juntos muitas e muitas vezes, mas as lágrimas têm sido muitas, e eu tenho me desviado delas. O pastor Petrônio ontem me ameaçou dizendo: vai chegar uma hora que não vai dar certo. Estou segurando enquanto eu posso, mas vai acontecer. Meus irmãos, cuidem, para que a palavra de Deus nos diga o que é um pastor. Eu quero finalmente agradecer aos irmãos pela boa recepção quando aqui cheguei, pela cooperação, pelo amor, pela parceria. Irmãos, há muitas falhas no pastor Tarcísio, e certamente Deus trará um novo pastor muito mais capaz, que será capaz de fazer aquilo que eu não pude fazer. Mas, irmãos, eu posso dizer a vocês, no dia de hoje eu protesto que eu preguei a palavra de Deus e nada mais. Abri a palavra de Deus e preguei o Evangelho. Eu afirmo que amei os irmãos e os amo a ponto de querer entregar o melhor alimento, a melhor pastagem. Eu afirmo que me portei como um discipulador, que quis compartilhar o caráter de Cristo com os irmãos, e que desejei e desejo servir aos irmãos e servir com alegria. Deus, pois, nos ajude. Vamos orar? Senhor bendito, graças te damos por esta maravilhosa reunião em torno do teu nome, da tua pessoa e da tua palavra. Permita, Senhor, que seja esse sempre um lugar que cumpra o propósito para o qual foi construído, lugar de adoração e de meditação em tua palavra. Senhor amado, ajuda-nos a temer o teu nome de tal modo que, pensando nesse assunto tão importante, olhemos para as Escrituras. Ó Deus, abençoe a PIB, dando à tua igreja a oportunidade de, sob a direção do teu Santo Espírito, encontrar um homem que, segundo a tua palavra, ama a tua doutrina, apacenta o teu povo com alegria, serve ao Senhor com amor e se porta como um discipulador. Nós te agradecemos porque o Senhor já tem essa resposta, e pela oportunidade que temos de até conhecermos tal resposta,